Companheira Rita, seja bem-vinda à Câmara Municipal de Goiânia, né? Você tem um tempo de fala de 10 minutos, mas nós não somos rígidos, principalmente para quem tem muito a falar, como você, que já esteve aqui conosco uns 2 anos atrás, na Assembleia Legislativa, né? Quando eu estava na presidência da CUT. Seja bem-vindo à Câmara Municipal, e está com você a palavra, a favor técnico, abre a palavra para a doutora Rita Serrano. Bom, primeiro eu quero agradecer muito o convite, viu, vereador Mário Rubem, felicitá-lo aí pelo mandato e dizer que é fundamental ter pessoas com a sua coragem de se candidatar e, de fato, defender o interesse dos trabalhadores e da população brasileira. Eu sei que não é uma tarefa fácil, ainda mais no momento que vivemos, mas ela é grandiosa e necessária, né? Então, quero agradecer o convite, dizer que a iniciativa é extremamente importante e, de fato, eu estive aí na Assembleia Legislativa, né? Acho que foi há 2 anos antes da pandemia, onde fizemos um debate extremamente rico justamente sobre essa pauta. E de lá para cá as coisas complicaram um pouco mais, né? Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero aqui congratular meus colegas e todas as pessoas que estão participando, em especial aqui o Takemoto, que é presidente da FENAI, o Lyndon Johnson, prazer revê-lo, e faz tempo que a gente não se vê. O Jair, meu amigo também, foi presidente da FENAI, hoje é diretor de formação. Cipriano, João Fortunato, William Lonzada, Vera Leão e tantos outros aqui que estão aqui acompanhando esse debate tão importante que nós iremos fazer. Eu acho que tem duas questões, né? Quando a gente fala em impacto das privatizações, fica parecendo assim que ainda vai, né? Nós vamos ter ainda um impacto, quando na realidade as pessoas já têm, isso já está colocado na situação que nós estamos vivendo, né? Haja vista, por exemplo, agora o Congresso aprovou a privatização da Eletrobras, mas, na realidade, se olharmos, esse processo de desmantelamento da Eletrobras já vem ocorrendo. E o caso mais evidente do que é a consequência de um processo de privatização, muito além até do que as tarifas, que já vem aumentando há bastante tempo, o sistema energético aqui de São Paulo, por exemplo, já é privatizado. Por sinal, o dono é uma estatal. Nós vamos falar sobre isso também, né? As estatais de outros países estão comprando o patrimônio público nacional, porque a estratégia é de que seus países se desenvolvam, e para isso as estatais, as multinacionais estatais da China e da França e de outros países, dos Estados Unidos, estão comprando o patrimônio público brasileiro e dessa forma vão gerar emprego na sua origem, lá nos seus países de origem, né? Riqueza para os seus países de origem, não aqui. Mas um exemplo clássico da consequência de privatização está acontecendo agora no Amapá. O apagão do Amapá é fruto de uma privatização de um braço da Eletrobras que aconteceu alguns anos atrás, e agora as consequências foram dadas para a população, o preço foi dado para a população. E quem foi salvar lá, né? Quem foi salvar? Deu o rolo, principalmente no final do ano passado, e o governo do Amapá teve que apelar para que a Eletronorte fosse lá salvar o estado do apagão. Quer dizer, a Eletronorte, a estatal, foi corrigir os erros da empresa privada que é dona do sistema. Da mesma forma, se pensarmos na Petrobras, que vem tendo, porque tem uma estratégia interessante de privatizar, né? No caso da Eletrobras, você veio privatizando as suas subsidiárias e agora aprovaram privatizar de vez a empresa-mãe. No caso da Petrobras também, né, vem se privatizando as suas subsidiárias, e com isso não é à toa que você dolarizou, de certa forma, o preço do gás, da gasolina, quer dizer, você vem privatizando já o petróleo, o pré-sal, né, a segunda maior reserva de petróleo do mundo, quer dizer, você já vem entregando patrimônio público
Se pegar os bancos públicos, também não é diferente. A Caixa Federal tinha 3 subsidiárias há 3 anos atrás, hoje já tem mais de 12, e estão se criando subsidiárias. O Banco do Brasil, gente, tem 25 subsidiárias, então se criou, na realidade, várias subsidiárias para que você privatize os bancos públicos a partir das suas subsidiárias, dos seus pedaços mais importantes, que é um processo de desmantelamento dessas empresas, né? O Banco do Nordeste, o Banco do Amazonas e o BNDES estão sendo descapitalizados, quer dizer, vem se tirando recursos desses bancos de forma que daqui a pouco eles não vão cumprir mais nenhuma função no desenvolvimento do país. Então, é um processo nefasto e drástico, né, para a população. E quando a gente imagina, por exemplo, agora o momento de pandemia, vamos imaginar, né, e quem está nos ouvindo também, né, o que seria do Brasil enfrentando esse processo que já é drástico, até porque nós sabemos do grau de descaso do governo federal com a população brasileira, mas assim, o que seria do Brasil sem o Sistema Único de Saúde neste momento, que vinha sendo e está sendo também desmantelado? O que seria do Brasil sem os laboratórios públicos, sem a Fiocruz, sem o Butantan? E olha que o Butantan estava na lista, né, da privatização do governo de São Paulo. O que seria do Brasil? O que seria do Brasil sem a Caixa Federal para atender aí milhões? O ano passado foram quase 70, na verdade a Caixa atendeu o ano passado, de 10 brasileiros, 7 passaram pela Caixa o ano passado para receber os programas sociais, né? Fundo de garantia, auxílio emergencial e etc. Então, a Caixa atendeu da população ativa, população em idade ativa, a Caixa atendeu quase mais da metade da população brasileira só no ano passado. Então, o que seria do Brasil se essas estruturas públicas não estivessem ainda ativas? E elas só estão de pé neste momento porque todo mundo que está aqui, muitos daqueles que estão nos ouvindo, estão lutando bravamente para manter o patrimônio público. Se não fosse essa luta incessante das entidades sindicais, das entidades associativas, das lideranças comprometidas, dos parlamentares comprometidos, dos prefeitos comprometidos, dos governadores comprometidos com o patrimônio público, não tinha sobrado nada. Então, nosso papel aqui é de ampliar o processo de resistência a esse desmantelamento. A FENAI e o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, que eu coordeno, traduziu uma pesquisa, que eu vou depois tentar colocar no chat aqui, que é uma pesquisa de uma entidade holandesa, que faz uma pesquisa no mundo inteiro sobre serviço público, e com certeza vocês já viram algumas notas na imprensa sobre a pesquisa que mostra que nos últimos anos houve restatização no mundo e não privatização. Então, esse livro nós traduzimos, ele chama O Futuro é Público, é esse resultado dessa pesquisa no mundo inteiro. E olhem só, né, para a gente ficar admirado, e eu falo isso o tempo todo. Enquanto no Brasil se defende, e não é só o governo federal, nós sabemos disso, né, a imprensa, vários segmentos interessados, inclusive os empresariais interessados no serviço público, enquanto você tem aí um senso comum de que privatizar é moderno, de que o custo do serviço público é altíssimo, de que, né, tudo que é público não presta, você tem no mundo um processo contrário de restatização. O governo argentino agora tomou a iniciativa de tentar restatizar todo o sistema elétrico que o governo anterior privatizou. Nos Estados Unidos, o controle hidrelétrico é público, é do Exército, inclusive. Os Correios são centenários nos Estados Unidos, são públicos. As estatais, eu já disse aqui, as estatais chinesas, da Europa e de vários outros países estão comprando o patrimônio público brasileiro para poder desenvolver os seus países de origem. O Reino Unido acabou de fundar um banco público para fazer investimento no desenvolvimento da região. Enquanto aqui nós estamos caminhando na contramão do mundo em todos os sentidos, né? Seja no respeito ao patrimônio público, ao servidor público.
Eu falei aqui do SUS. O que seria do Brasil sem os servidores públicos da saúde, da educação, que estão se desdobrando agora para poder atender a população brasileira? O que seria do Brasil? Bom, colocado isso, eu penso que nós temos, viu, Mauro, que fazer essas audiências públicas, essa iniciativa em Goiânia é importante. Semana passada teve lá em Salvador, mas nós precisamos fazer isso proliferar pelo Brasil inteiro urgentemente, fazer os debates nas assembleias legislativas, tirar ações concretas contra esse desmantelamento feito pelo governo federal, influenciar a partir das localidades os deputados federais e senadores, porque é lá que essas barbaridades estão sendo aprovadas. Também pensar em ações junto ao STF para colocar claramente qual é o prejuízo disso, porque o STF, de certa forma, vem validando essas ações. Então, nós temos que ter uma atuação urgente no Congresso Nacional, junto ao Supremo Tribunal e, obviamente, né, junto à população brasileira, que é fundamental que se mobilize rapidamente contra esse processo.